Olá, bom dia a todas e todos. Eu sou a Marinalva Cruz, sou secretária adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Estou muito feliz de estar aqui novamente em mais um fórum da BRH. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos claros, uso óculos. Estou usando hoje um casaco cinza, está um pouquinho frio aqui na minha cidade, em Guarulhos, um fone de ouvido branco e atrás de mim tem uma parede clara e uma impressora preta e alguns porta-retrato. O tema do nosso painel é um tema não muito recente, mas bastante desconhecido ainda por muitas pessoas. E tem muito a ver quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de inclusão no mercado de trabalho, quando a gente fala de autonomia. É impossível falar de autonomia da pessoa com deficiência sem lembrar da capacidade jurídica, da capacidade civil, e sem lembrar de alguns instrumentos que constam na Lei Brasileira de Inclusão, na LBI, que é a Lei 13.146, é uma lei que entrou em vigor em janeiro de 2016. Então, o painel de hoje ele tem como foco falar sobre capacidade jurídica da pessoa com deficiência, explicar como se dá o processo de tomada de decisão apoiada e o que isso tem a ver nas relações de trabalho e em outras atividades do dia a dia da pessoa com deficiência, em especial das pessoas com deficiência intelectual. Para começar o nosso painel de hoje, eu gostaria de convidar a doutora Estela Reicher, que é uma especialista no assunto, ela é advogada e atua já há algum tempo aí, tem sido fundamental para que a gente conheça um pouco mais desse assunto. Doutora Estela, é uma honra tê-la aqui conosco, eu sei que a sua agenda anda bem complicada, bem concorrida, e eu fico muito feliz de tê-la aqui no 8º Fórum, falando um pouco. Seja muito bem-vinda, doutora Estela. Obrigada, Nalva. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou só conectar um negócio aqui, que senão nós vamos ficar sem bateria, pessoal. Enquanto agora, a doutora Estela... já voltou super rápida. Tá para a gente não ter problema com baterias aqui, porque tem tantos equipamentos ligados ao mesmo tempo aqui para não correr nenhum risco. Então, fique tranquila e a palavra é sua. Então, vamos lá, minha autodescrição. Eu sou baixinha, tenho pele clara, cabelos castanhos claros, estou numa sala que tem atrás de mim uma tela, um quadro, e tem uma cortina aqui, a parede é clara também, eu estou vestindo roupas pretas, estou com o cabelo preso e tenho uns brincos, assim, compridos, arredondados, né? Então, acho que antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria poder participar desse evento maravilhoso da BRH. Eu acho que eu venho hoje aqui mais para trocar ideia com vocês e compartilhar um pouco do que eu tenho vivenciado nessa área da deficiência aí há mais de 10 anos, né? Então, eu venho de uma história de um mestrado, né? Eu sou advogada, sou sócia do escritório Sazzi Bechara, Storto Reicher Figueiredo Lopes Advogados, em São Paulo. E a minha trajetória na área da deficiência aconteceu pós-mestrado, né? Eu acho que fiz mestrado na USP, na área de direitos humanos, e o tema da deficiência foi um tema que quase não se tratou, né? A gente falou de diversos grupos, de muitas diversidades, mas o tema da deficiência foi um tema que era invisível, né? Quase ninguém falava sobre deficiência. E nessa minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de participar do processo de incorporação no Brasil de um tratado internacional da ONU de Direitos Humanos, que foi a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Eu trago isso porque foi um momento político muito interessante, né? No Brasil, a gente já tinha
em discussão a minuta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que hoje é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e houve toda uma articulação, uma participação muito grande da sociedade civil, das pessoas com deficiência, para que esse documento internacional ingressasse no Brasil com o peso da Constituição, né? E hoje é o que a gente tem. Então, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é essa norma internacional que o Brasil incorporou, vale no Brasil como se fosse a Constituição. E eu brinco, porque, no fundo, é como se hoje a gente pegasse o texto da Constituição e atrás tivesse colada ali a Convenção, né? Na prática, nem isso está ainda. Né? Se você vai numa livraria comprar uma Constituição, não está lá a Convenção colada, mas essas normas todas que vieram, né, do campo internacional para o Brasil valem como a nossa Constituição Federal hoje. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente fala dos direitos das pessoas com deficiência, da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, do direito a assinar um contrato, a ter uma conta no banco, né? Isso está reconhecido nesse documento que vale como a Constituição. Então, acho que dentro desse panorama internacional, o que aconteceu? Houve uma grande mudança de paradigma, né? Então, a gente sai de um modelo em que as pessoas com deficiência eram vistas como pessoas que precisavam de uma cura, precisavam ser normalizadas, né, precisavam ser integradas à sociedade, que era esse movimento do contrário, né? Então, a questão era a pessoa, né? Ela tinha uma questão, uma dificuldade, uma limitação. E a gente sai desse modelo médico, né, para entender a deficiência como parte da diversidade humana, né? Como mais um elemento da diversidade humana. O que é muito interessante, porque nessa mudança de paradigma, a gente deixa de encarar que aquela pessoa tem uma limitação, ponto, para entender que quanto mais acessível for o ambiente, quanto mais inclusiva for a sociedade, né, menor a percepção da limitação que a gente vai ter em relação àquela pessoa. E a gente começa a perceber, na verdade, que a questão não está na pessoa, né? Não está naquela pessoa que tem uma deficiência intelectual, naquela outra pessoa que tem uma limitação auditiva, uma limitação, né, de natureza física. No fundo, é o quê? São as barreiras que essa pessoa enfrenta na sociedade quando ela está numa sociedade que não é inclusiva, né? Então, quando a gente fala um pouco da questão da deficiência física, acaba sendo mais fácil da gente visualizar, né? Mas, digamos, direito ao exercício de votar, direito ao voto, a gente está próximo aí das eleições, né? Não adianta nada eu ter o direito ao voto assegurado se eu sou uma pessoa com deficiência física e eu não consigo ingressar na minha sessão eleitoral, né? Então, eu tenho um direito que não está sendo assegurado. Quando a gente fala das pessoas com deficiência intelectual, a lei assegura que elas possam também exercer, por exemplo, o direito ao voto e que elas tenham um acompanhante, né? Elas podem ter uma pessoa que as acompanhe até a urna de votação, lá no dia da votação. Eu não tenho uma deficiência, né? Então, assim, como é que a gente faz para que eu possa exercer o meu direito ao voto da mesma maneira que uma outra pessoa que tem uma deficiência possa exercer esse mesmo direito? Então, a gente passa a entender que a questão não é a pessoa, né? É essa relação da pessoa com deficiência com o entorno, né? E isso tem a ver com tudo, e aqui eu acho que o foco da nossa conversa é o trabalho, é o acesso ao trabalho, a inclusão no mercado de trabalho. Então, é um pouco essa mudança de perspectiva, né? Não é a pessoa que se adapta ao lugar, mas é todo esse entorno que precisa dialogar com essa nova realidade, com o reconhecimento dessas diversidades. Então, a gente sai do paradigma do modelo médico e vai para o paradigma do modelo social e de direitos humanos, né? Então, isso é uma coisa importante de contar para vocês. Esse tratado internacional trouxe lá no artigo 12 a previsão da capacidade da igualdade perante a lei. Isso significa o quê? Capacidade jurídica. Termo bem técnico que eu vou rapidamente explicar o que é, né?
a capacidade de exercer direitos, né? É ter direitos e poder colocar em prática esses direitos. Então, e essa legislação internacional faz o quê? Ela vem para o Brasil e ela influencia a nossa lei brasileira de inclusão, né? A lei que a Marinalva comentou ali, Lei 13.146. Então, essa legislação internacional e a legislação brasileira reconheceram o quê? Ter uma deficiência não pode ser tido como um sinônimo de incapacidade, né? Então, o fato de eu ter uma deficiência qualquer que seja, né, de natureza física, de natureza sensorial, de natureza intelectual, isso não me impede, né, de exercer os meus direitos. E daí, que direitos? Né? Todos os direitos. Então, assim, eu tenho direito ao trabalho enquanto pessoa com deficiência? Tenho. Tenho o direito a estudar, tenho direito a casar, tenho direito a decidir sobre o meu próprio corpo, a tomar as minhas decisões, né? Mesmo que, para isso, eu precise de apoios. Porque pode acontecer, às vezes eu preciso do suporte. O fato de eu precisar do suporte não retira de mim a capacidade, né? Então, hoje, nos termos do Código Civil, que foi alterado pela Lei Brasileira de Inclusão, qual é a ideia? Todas as pessoas são capazes. Né? A gente parte de uma premissa, de uma presunção, a gente presume que todas as pessoas são capazes. Quem que não é capaz de exercer os atos da vida civil? Quem que não pode fazer coisas sozinho? Os menores de 16 anos. Essa é a regra geral. Quem tem mais de 16 anos, a gente presume capaz. Né? E nessa presunção de capacidade, isso já tinha uma questão, mas já era uma coisa um pouco mais resolvida há algum tempo, mas o direito ao trabalho, sem dúvida alguma, né, é um direito assegurado. Então, eu posso exercer os meus direitos, eu tenho direito ao acesso ao trabalho, e daí entra nisso uma série de outras questões, né? Então, um pouco dessa relação jurídica no trabalho, o diálogo com os gestores no trabalho. Então, assim, se eu entendo que as pessoas são capazes, né, e se eu, de fato, estou me propondo a trabalhar a temática da inclusão na minha empresa, como é que eu faço isso? Né? Então, será que eu estou pensando na inclusão de uma forma mais ampla? Ou a inclusão é só trazer a pessoa com deficiência para dentro do ambiente de trabalho? Não é. Né? Então, assim, eu quero pensar numa perspectiva de exercício de direito de uma forma mais completa. As pessoas precisam assinar os seus contratos de trabalho. Né? Então, como que eu faço isso? Né? Aquela pessoa com deficiência que está vindo trabalhar comigo entende o que é um contrato, ela entende os compromissos que ela está assumindo, ela sabe os direitos e os deveres que ela tem enquanto uma funcionária, um funcionário, como qualquer outro que está ingressando ali naquele espaço de trabalho. Né? Se eu tenho, por exemplo, uma situação de dar um feedback, eu preciso dar um retorno para a pessoa, como que eu penso esse retorno? Né? Será que eu tenho que falar com quem? Eu falo direto com a pessoa? Será que, né, ela vai conseguir entender aquilo que eu estou falando? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Então, quando a gente começa a pensar nessa perspectiva mais ampliada, olhar para dentro, né, daquilo que a empresa já faz, porque isso é muito além do simplesmente atender a lei de cotas. Né? A gente até brincou um pouco com a Marinalva, que é a história da lei de cotas, todo mundo fala muito da lei de cotas, e ela, sem dúvida, é um ganho. Né? Ela é uma legislação que foi criada com uma proposta de uma política afirmativa, algo que teria um prazo aí determinado, né? Quando houvesse a equidade, quando as pessoas com deficiência estivessem incluídas, e olha há quantos anos essa lei está aí. Então, isso significa que essa inclusão plena ainda está caminhando, né? Ainda não aconteceu 100%, ela está caminhando. Então, um pouco do que eu trago aqui em relação ao tema da capacidade jurídica é que, além das pessoas com deficiência terem tido esse reconhecimento amplo em relação ao exercício dos seus direitos, no dia a dia das empresas, assim, a gente precisa começar a pensar a inclusão de uma forma maior, né? Então, se a gente fala dos comitês, eu tenho comitês de diversidade, essas pessoas com deficiência fazem parte dessas instâncias, elas opinam, elas têm voz dentro dos seus ambientes de trabalho,
Porque, no fundo, a gente está dizendo que todo mundo é capaz, né? Que as pessoas com deficiência, qualquer que seja a sua deficiência, elas têm plenas condições de contribuir, de agregar, de trazer a sua perspectiva, elas têm um lugar de fala que agrega, né? Que é um lugar de fala extremamente rico, quando a gente abre esse espaço para ouvir, né? E daí, junto com o reconhecimento da capacidade jurídica, a Lei Brasileira de Inclusão trouxe um outro instrumento, criou um instrumento que se chama tomada de decisão apoiada, né? A tomada de decisão apoiada nada mais é do que um acordo judicial, né? Um documento que é formalizado judicialmente, aonde a pessoa com deficiência vai apontar 2 apoiadores, né? E esses apoiadores podem ajudar essa pessoa com deficiência a tomar decisões, mas em que sentido, né? Não é decidir por ela, mas é subsidiar, é trazer informações, é ajudar a entender as consequências, para que a própria pessoa com deficiência possa decidir. O que eu acho muito importante colocar para vocês, porque isso às vezes é uma coisa que fica confuso, né? Eu querer ter um apoiador, se eu não sou uma pessoa que está interditada, não sou curatelada, né? Decido por mim. Eu preciso ter um apoiador para poder formalizar um contrato de trabalho, para poder tomar uma decisão em relação ao que eu quero fazer nessa minha instância trabalhista, ou para dialogar com um chefe meu, ou para assinar um contrato. Eu não preciso, se eu sou uma pessoa com deficiência, e a presunção é de que a pessoa com deficiência tem capacidade, eu não preciso ter o apoiador se eu não quiser, né? É um direito que eu tenho, de ter ou não ter a figura do apoiador, né? Então, como que funciona? Essa história do apoio é um processo judicial, onde a pessoa indica os 2 apoiadores, perante um juiz se formaliza um acordo, e esse acordo vai dizer por quanto tempo esse apoio vai acontecer, o que está coberto, né, em que áreas da vida eu vou ter esse apoio, então, se são nas questões do trabalho, se são nas questões de educação, de saúde, né, aonde eu preciso ali um suporte, e eu também posso decidir, enquanto pessoa com deficiência, a hora que eu não quero mais o apoio, né. Então, é um acordo, na verdade, isso hoje no Brasil é formalizado judicialmente, né. Fora do Brasil, a gente tem situações já mais avançadas até, em que isso é formalizado perante um cartório, que não existe um processo judicial, né, que é uma coisa extrajudicial. Tem situações em que isso é feito num modelo de mediação, né, num centro de mediação. Então, no Brasil, a gente ainda está muito nessa lógica do Poder Judiciário, de novo, interferindo, né, nesse processo. Então, sem dúvida que é uma ferramenta, né, eu acho que era um pouco meu papel explicar que isso existe hoje, mas eu acho que deixar claro que isso não condiciona, né, a bandeira que a gente traz, e eu acho que para pensar, né, como empresa, como diversidade, não é premissa que a pessoa tenha um apoio, e nem que a pessoa tenha que ter o curador, né, e nem o quanto é bom ou ruim, a gente pode até conversar mais sobre isso, esse papel do curador, quem é o curador, né, a gente tem trabalhado muito na perspectiva, inclusive, de levantamento dessas curatelas, né, para que as pessoas com deficiência não tenham mais alguém, como é a figura do curador, que tome por ela as decisões, né. Mas eu acho que é muito interessante, porque nessa perspectiva do mundo do trabalho, tem várias questões que tangenciam esse exercício da capacidade jurídica, né. E isso exige, eu acho, logicamente, por parte das pessoas com deficiência, um suporte para poder pôr em prática, colocar tudo isso, mas junto com isso, eu acho que assim, um olhar mais sensível das empresas, cada vez mais, e, logicamente, do pessoal de RH, né, então são vocês que estão aí ouvindo e participando, de conseguir mapear, né, olhar para dentro, entender um pouco esse cenário, porque, no fundo, assim, inclusão não é só cumprir a cota, né, a gente tem trabalhado com diversas empresas um trabalho bem legal, que a gente chama de diagnóstico de inclusão, né, que é um pouco ajudar as empresas a olhar para dentro e entender, mas será que eu sou mesmo inclusiva, né? E isso, logicamente, isso vai valer para todo, né, quando a gente trabalha no viés da diversidade, a gente está falando de um compliance de diversidade numa perspectiva mais ampla. Mas acho que dentro do viés das pessoas com deficiência, isso é uma preocupação
moderna, recente, interessante, que é uma perspectiva que eu, enfim, achei que valia a pena compartilhar com vocês aí nesses meus 15 minutos de fala. Acho que é isso. Doutora Estela, muito obrigada por suas contribuições. Eu quero já aproveitar e agradecer a Aline e descrever também a Aline, né, para as pessoas com deficiência visual que estão nos acompanhando. A gente teve agora há pouco a troca de intérprete, e agora nós estamos com a Aline, que é uma mulher morena, que usa também uma camiseta preta. De um lado tem o logo da Unileu, né, com destaque na cor laranja, do outro lado tem o símbolo também laranja, o símbolo de intérprete de Libras. Ela tem o cabelo castanho escuro, ele está preso e ela usa um óculos com armação na cor azul. Aline, muito obrigada por estar aqui conosco também. Doutora Estela, foi uma honra ouvi-la. Daqui a pouco a gente se encontra novamente lá na sala de network, a quem eu já quero aqui avisar também a todos os participantes, para que, né, guardem as suas perguntas, caso tenham dúvidas sobre o que é, né, o processo de tomada de decisão apoiada, capacidade jurídica, ficou alguma dúvida de como colocar isso em prática no dia a dia, na hora de, não só nas relações de trabalho, né, mas em outros espaços, junto à pessoa com deficiência. Então, a gente encontra vocês lá na sala de network daqui a pouco, às 11 horas, tá? Das 11 às 11h30. Dando sequência aqui no nosso painel, eu gostaria de chamar um outro convidado também muito especial, que já atua na área da inclusão da pessoa com deficiência há mais de 24 anos, é psicólogo, é autor de vários livros, e um desses livros é o Emprego Apoiado, uma leitura psicanalítica, e também é coaching. E eu gostaria de chamar, então, aqui o Flávio Gonzalez, que é do Instituto Jô Clemente, e que vai falar um pouquinho para a gente sobre emprego apoiado e essa diferença, né, Flávio? Eu sei que a gente acabou de falar sobre tomada de decisão apoiada, e a Lei Brasileira de Inclusão, né, em um dos seus dispositivos, ela fala do trabalho com apoio. E às vezes isso vira uma confusão na cabeça das pessoas. Será que tomada de decisão apoiada, emprego apoiado ou trabalho com apoio é a mesma coisa? Então, eu queria primeiro te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com a gente. Enfim, é uma honra para nós tê-lo aqui conosco. Então, seja muito bem-vindo e a palavra é sua, Flávio. Obrigado, Nalva. Sempre um prazer estar com você, né, que há tantos anos aí milita, né, hoje como secretária adjunta. Também aproveitar para mandar um abraço para o Cid Torquato, secretário, né, parabenizar, né, a BRH por esse evento, né, sempre muito importante, cada vez mais falar do tema diversidade, né, e quando a gente fala da inclusão da pessoa com deficiência, né, falando até, pegando o carona no que a doutora Estela falou, né, que fez lá o curso de humanos, né, na USP, né, na época, e que não se falava, né, sobre a questão da pessoa com deficiência. Uma coisa que as pessoas com deficiência brincam um pouco quando se fala do tema diversidade, é para a gente tomar cuidado para que esse público não vire o etc. da inclusão, né, porque o etc. da inclusão, o etc. da diversidade, que é muito comum, né, as pessoas às vezes vão apresentar uma área de diversidade, nós trabalhamos com a questão de etnia, gênero, LGBT, etc., né, e as pessoas com deficiência têm brincado um pouco com isso, mas é uma brincadeira séria, porque é um público que historicamente vive na invisibilidade, né, tem essa trajetória, né, eu gosto sempre de me referir, né, tem 2 livros que falam da história da pessoa com deficiência, muito conhecidos na nossa área, né, um livro antigo do seu Otto Marques da Silva, que foi um dos meus mentores, né, chama A Epopeia Ignorada, né, a história da pessoa com deficiência no mundo de ontem e de hoje. E do meu querido amigo Emílio Figueira, que conta a história da pessoa com deficiência no Brasil, Caminhando no Silêncio. Então, é curioso, né, esses títulos, né, que esses mestres aí deram esses livros que falam um pouco dessa questão da invisibilidade. Então, sempre importante, né, tratar desse ponto, né. Antes de continuar, só me fazer minha autodescrição, me desculpe, a gente já vai engatando no assunto, né, eu sou um homem, né, branco,
cabelo castanho, uso barba, uma barba grisalha, estou de óculos, estou de paletó, a camisa branca, e estou aqui no meu home office, né? Então atrás de mim tem uma série de objetos, aí um mapa na parede, enfim, né? Realmente um prazer estar aqui com vocês. Eu sou do Instituto Jô Clemente, né? Antiga APAE de São Paulo, uma organização que há 59 anos vem militando aí na causa da pessoa com deficiência intelectual, né? E da pessoa com deficiência como um todo, né? Então, bom, tivemos essa rápida abertura, né? E também quero falar, antes de entrar na questão do emprego apoiado, propriamente dito, né? Hoje se fala bastante em capacitismo, né? Se referir a uma espécie de... o que seria o equivalente ao racismo, né? Para a pessoa com deficiência seria o capacitismo, né? Isso vem de alguns termos em inglês, né? O ableism, né? Que em inglês você tem o disableism e o ableism, né? Que seria, se uma tradução literal, seria o discapacitismo e o capacitismo, né? No Brasil a gente está usando praticamente um termo só, capacitismo, né? Mas só para marcar essa diferença, né? O discapacitismo seria aquela discriminação mais aberta, né? Realmente preconceito, um pouco mais explícito, né? E o que seria o capacitismo seria, de uma certa forma, ainda que sutil, ainda que revestida, às vezes, até de belas palavras, você, de alguma maneira, inferioriza a pessoa, né? Isso é muito comum, por exemplo, né? A doutora Estela falou do modelo social da deficiência, que é o que nós entendemos hoje, né? Que entende a deficiência sempre em interação com diversas barreiras, né? E muitas vezes o grande desafio está exterior à pessoa, está nas barreiras e não na pessoa. E quando você fala desses estereótipos que existem, que são até muito celebrados, às vezes, por exemplo, com a palavra superação, né? Sem perceber, muitas vezes, você está sendo capacitista, né? Eu digo que nós todos temos esses elementos, porque eles são traços culturais, né? Nós somos capacitistas em desconstrução, por exemplo, machistas em desconstrução. Isso é um processo, né? Quando eu falo superação, eu tô colocando nas costas do indivíduo toda a responsabilidade da sua inclusão, né? Como se a sociedade não tivesse que se mobilizar, o que a sociedade se adequar, ou pelo menos reconhecer os direitos de todas as pessoas, né? Então, fica implícito daí, quando a pessoa não conseguiu se incluir, é que ela não se superou, né? Que é uma coisa um pouco perversa de você atribuir à pessoa excluída a sua própria exclusão, né? Então, daí que vem essa ideia de capacitismo, e que está atrelado a isso que a doutora Estela colocou muito bem, né? Que é o modelo social da deficiência, que justamente, no modelo médico, e com todo o respeito, e cada vez mais que temos aos médicos, né? Mas o modelo médico, ele parte do pressuposto, né? Você vai no médico, geralmente, porque tem alguma coisa errada com você, né? Então, você tem que fazer um tratamento, ou foca muito mais no indivíduo, né? E dentro do contexto médico isso faz sentido, embora também a ideia de saúde hoje esteja muito ampliada, né? Mas quando você transfere isso para a área social, justamente é como se tivesse algo a ser consertado na pessoa, né? Quando, na maior parte dos casos, o que nós precisamos consertar é a sociedade, que é repleta de barreiras, de empecilhos, né? E que colocam a pessoa com deficiência, historicamente, numa situação de isolamento social crônico, né? Que hoje, né, nós vivemos essa experiência de isolamento social, algumas pessoas estão muito angustiadas, né? O índice de afastamentos do trabalho por questões de saúde mental aumentou muito, inclusive, em relação a isso. Você imagina que é você viver uma situação crônica de isolamento social, porque não existe acessibilidade, porque existe uma série de discriminações e barreiras para que a pessoa participe da vida. Então, enfim, só para abrir essa questão, né, para poder falar do emprego apoiado. O emprego apoiado é uma metodologia usada no mundo inteiro, né? Ela nasceu nos Estados Unidos, começou a ser formulada em algumas universidades americanas no final dos anos 70, se expandiu rapidamente para o mundo inteiro, né? Em 2019 nós tivemos o Congresso da União Europeia de Emprego Apoiado em Amsterdã.
enfim, é uma metodologia usada no mundo todo que tem alguns pressupostos, né, alguns valores, alguns princípios, que eu vou aqui, até pela nossa limitação de tempo, vou falar de dois, né. Um deles tem tudo a ver com o que a doutora Estela também nos colocou, né, que é o que nós chamamos de presunção de empregabilidade, que seria um derivativo dessa questão da presunção de capacidade, né. Na metodologia do emprego apoiado, nós partimos do pressuposto que toda pessoa é empregável, desde que sejam oferecidos os apoios que ela precisa. Então, historicamente, quando uma pessoa com deficiência não conseguia, de alguma forma, se manter no trabalho, o que era dito? Olha, você não tem as habilidades, você não tem a formação, você não tem as capacidades necessárias para exercer essa função. Dentro dessa lógica, quando há uma inclusão não dá certo, o problema foi o processo de inclusão que não deu conta dos apoios que essa pessoa precisa. Então, foi um processo de inclusão incompleto, ou que não considerou as peculiaridades, as necessidades de apoio daquela pessoa, né? Então, é isso, por mais complexo que seja, por mais acentuada que seja a perda funcional decorrente de alguma deficiência, se você oferecer os apoios, a pessoa pode olhar, enfim, desenvolver suas habilidades e dar o melhor de si, né? Agora, se ela não tem os apoios, isso fica comprometido, né? O desempenho da pessoa fica comprometido. Então, é um pouco essa ideia, né, que é calcada também, né, nós chamamos de preâmbulo J da convenção, que a doutora citou, né, que fala da necessidade de assegurar, né, os direitos de todas as pessoas com deficiência, mesmo aquelas que precisam de apoio, que eu diria que é uma significativa parte desse público, né. E aí, rapidamente também falando de um outro modelo que o emprego apoiado traz, que é a lógica de, ao invés de qualificar para incluir, é incluir para qualificar, né. First place then train, é o termo em inglês, né, ou seja, inclua primeiro e qualifique depois, né, porque historicamente as pessoas com deficiência ficaram anos institucionalizadas, e o que acontecia na prática, aquelas pessoas com quadros ditos, entre aspas, mais leve, né, eu gosto sempre de dizer isso, porque só quem tem uma deficiência sabe o peso que ela tem, eu não gosto de usar a expressão deficiência leve, mas pensando assim numa linguagem popular, o que acabava acontecendo? Aquelas pessoas com quadros mais leves, ou seja, aquelas que precisam de menos apoio eram incluídas, e aquelas que precisam de maior apoio, ou seja, quadros um pouco mais severos, acabavam sempre ficando excluídas e institucionalizadas, né? Hoje nós temos que lutar com muito afinco, né, e persistência para que a gente combata práticas segregativas, né? Nós não podemos ter pessoas institucionalizadas em ambientes protegidos, em ambientes especiais, porque quanto mais tempo, pesquisas no mundo inteiro mostraram isso, quanto mais tempo a pessoa fica institucionalizada, menos chance ela tem de ser incluída. Então, a metodologia, ela parte desse pressuposto, né? Você conhecer a pessoa, né? Eu tenho um processo, a primeira fase da metodologia é o discovery, que nós chamamos em inglês, a descoberta de perfil, que é você conhecer a pessoa não por meio de testes, não por meio de um processo seletivo, né? Digamos assim, já que nós estamos aqui dentro do público de RH, né? É você procurar conhecer a pessoa na sua singularidade mesmo, quais seus pontos fortes, interesses e necessidades de apoio, né? Você depois buscar realmente uma colocação que seja compatível com essa tríade, né? E oferecer os apoios que a pessoa precisa. Eu não vou poder entrar aqui em detalhes, mas esses apoios eles podem ser, geralmente, apoios humanos, né? Ou apoios tecnológicos, ou às vezes só uma adequação comunicacional, enfim, né, é uma gama muito ampla, geralmente os apoios são muito simples, só que se ninguém pensar neles, a pessoa acaba se mantendo num processo de exclusão. O emprego apoiado não tem essa dimensão jurídica, né, que a doutora colocou, aproveitando que a Nalva já está aqui na tela, né, também me sinalizando que o tempo está acabando, né, a questão do emprego apoiado não tem essa dimensão jurídica, né, na verdade, todos nós, em alguma medida, em algum momento, precisamos de algum tipo de apoio, né? E o que você faz com pessoas que têm uma necessidade maior de apoio é identificar quais são esses apoios, disponibilizá-los para que a pessoa possa desenvolver todo o seu potencial.
né? Para vocês terem uma ideia, né, o último ano em que nós não utilizávamos no Instituto Jô Clemente a metodologia, nós fazíamos em média, até 2012, 100 inclusões por ano, né? E a partir do momento que nós adotamos essa metodologia, nós passamos a crescer já no primeiro ano, fizemos 280 inclusões, o ano passado fechamos o ano com 507 inclusões, porque hoje nós não indicamos, essa pessoa está pronta, aquela pessoa não está pronta, essa pode, aquela não pode. Não, todas as pessoas podem. Então, a pessoa chega até nós conhecemos essa pessoa, pensamos nos apoios que ela precisa e fazemos um trabalho dentro das empresas, né? E aproveitando, né, que estamos com o público de empresas, dizer que o Instituto Jô Clemente está à disposição para assessorar qualquer empresa em programas de inclusão. Muito obrigado, Nalva, por essa oportunidade, né, e a gente pode continuar essa conversa depois, lá no campo mais interativo, né? Excelente, Flávia. É sempre muito, muito bom te ouvir, né? E ter a honra de ter você aqui com a gente, né? Em mais uma edição do Fórum. Eu participo do Fórum desde o comecinho, desde quando ele tinha o foco muito só na pessoa com deficiência, e fico muito feliz da gente estar aqui hoje, não falando diretamente sobre lei de cotas, mas de ferramentas que podem ajudar nesse processo. E eu quero, antes de chamar a próxima convidada, dizer para todo mundo que está nos acompanhando que o Flávio volta daqui a pouco, que a gente se encontra, né, no finalzinho e depois na sala de networking, e quero fazer uma autodescrição aqui, né, do Vinícius, que é intérprete de Libras, que trocou agora há pouco com a Aline e que está aqui agora conosco. O Vinícius é um homem branco, tem os cabelos curtos, bem baixinho, usa uma camiseta polo preta, que de um lado tem o logo laranja da Unileu, e atrás dele uma parede branca. Muito obrigada, Vinícius, por estar aqui conosco. Bom, dando sequência aqui, a gente já ouviu a doutora Estela falando da importância da capacidade jurídica, da autonomia e do processo de tomada de decisão apoiada, né, o que isso tem a ver com as relações de trabalho. O Flávio trouxe um pouco da metodologia do emprego apoiado, que é completamente diferente da tomada de decisão apoiada, e eu gostaria agora de chamar a Juliana Marques, que é da Nexpresso. Ela é team leader administrativa e que tem um trabalho incrível junto com o Instituto Jô Clemente, lá na Nexpresso, né, Juliana? E colocando aí em prática um pouco disso que a gente acabou de ouvir, como é que eu respeito a capacidade jurídica da pessoa com deficiência, como é que eu uso dos recursos, dos apoios que estão disponíveis no mercado, não só para cumprir o que determina a legislação brasileira, ou seja, cumprir a lei de cotas, mas principalmente desenvolver esses profissionais e fazer com que eles tenham oportunidade de crescer na carreira como qualquer outro profissional. Então, Juliana, muito obrigada a você e toda a equipe da Nexpresso por aceitar o convite e por estar aqui conosco, falando, né, um pouquinho de como vocês têm feito isso, né, e como que as pessoas com deficiência intelectual, especialmente, que são as que mais têm dificuldade de serem incluídas e de serem promovidas, têm conseguido esse espaço e têm sido promovidas dentro da Nexpresso. Então, muito obrigada, é uma honra tê-la aqui conosco. Olá, pessoal, bom dia. Obrigada, Nalva. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Então, eu me chamo Juliana, eu sou uma mulher branca, tenho 35 anos, cabelos lisos até o ombro. Hoje eu estou vestindo uma camisa roxa, brincos pequenos, fones de ouvido branco, e a sala onde eu me encontro é uma sala de paredes lisas. Então, gente, como que eu posso começar? Primeiro, agradecer, né, dessa oportunidade de ter esse depoimento, por contar um pouquinho da minha experiência com o time da Nespresso, em outras empresas também por onde eu passei. Então, é um projeto que não só me enche os olhos, como me orgulha demais, né, e fazer parte disso, para mim, é uma satisfação, assim, sem tamanho. Né? Na Nespresso, vai fazer 7 anos. Durante essa caminhada, sem querer querendo, eu me aproximei e me apaixonei por essas pessoas incríveis que cruzaram meu caminho durante essas equipes, né, por onde eu passei.
Então, a forma com que a gente olha para o outro, a forma com que a empresa tem esse cuidado, realmente conta muito, né? Então, eu sempre fui do varejo, sempre passei por outras multinacionais, mas nem todas tinham esse cuidado, essa preocupação, né, com que a Nespresso tem com essas pessoas. Então, esse projeto o projeto envolve estar com a gente da Nespresso desde 2015, pelo menos mais da metade das nossas operações contam, né, com um PCD, e eu tive o prazer aí de trabalhar, e trabalho até hoje com um deles, né, isso começou comigo em 2016 aproximadamente, na boutique da Oscar Freire, com o Jair, que ele é extremamente conhecido no nosso meio da Nespresso pela sua alegria, ele tem síndrome de Down, é uma das pessoas mais carismáticas, né, que eu já trabalhei, e sem querer, quando eu vi, eu estava completamente envolvida ali naquela situação. Eu acho que quando uma dessas pessoas nos apadrinham, eles colocam ou por alguma afinidade, ou se sentem seguros, né? E isso foi acontecendo naturalmente, essa troca. Então, assim, eu não tenho nem como mensurar o tamanho do aprendizado que eu tive trabalhando com essas pessoas, né? Então, dessa parte da Oscar Freire, que eu trabalhei com o Jair, ele já tinha, né, um histórico, uma situação um pouco mais delicada da parte familiar, e às vezes a gente tinha que conduzir ali dentro da loja as situações que a gente passava. Mas, assim, a todo momento, o pessoal do Instituto, né, do Joe Clemente, da APAI, sempre 100% ali rápidos, né, na solução dos problemas, para agir com a gente quando tinha alguma intercorrência, e assim, não só nessas questões, né, mas ser padrinha, como ele me chamava de ser padrinha, eu não era madrinha, eu era padrinha, né, então, por ser padrinha, a gente divide, né, a gente divide alegrias, a gente divide ali algumas situações, então, só me fez engrandecer mesmo como pessoa, né, uma das partes mais bacanas em trabalhar numa empresa como a Nestlé, como a Nespresso, saber que realmente eles prezam por um ambiente respeitoso, por um ambiente que seja justo, igualitário para todo mundo, né? Dentre todas essas pessoas com deficiência, uma delas, acho que vale o destaque, que é a Daiane. Daiane, hoje, ela trabalha na nossa maior boutique, que é a nossa boutique do Morumbi. Ano passado eu estava com ela e pude conhecê-la e acompanhar de perto o quanto ela representa ali para a gente, né? Ela começou como auxiliar de estoque, fazendo funções mais básicas, né? E depois ela foi indo para o piso de loja, passou para a área de degustação de clientes, que é o nosso Carpe Diem, depois passou ali para a parte das vendas, e assim, a gente tem uma demanda muito grande, né? De volume de vendas, de interação ali com o cliente, com a equipe, e ela dominou tudo, né? Não só dominou, como fez com grande maestria e foi promovida. Então, acho que isso é um dos casos que a gente sempre cita como exemplo, né? E a empresa preza muito, né, para esse plano de carreira para essas pessoas. Então, eu acho que mais do que trabalhar com essas pessoas, é você estar num ambiente em que eles prezam, né? Para que todos estejam envolvidos, todos estejam engajados, e quando a gente é madrinha, padrinha, fica na nossa mão a responsabilidade por zelar por aquela pessoa e fazer com que o time também entenda isso, né? Entenda o quanto de respeito, de empatia, de tolerância a gente tem que fazer com que essas pessoas, para que elas se sintam seguras e muito tranquilas ali no nosso ambiente. Então, eu só gostaria de agradecer mais uma vez, né, essa oportunidade de poder fazer parte desse projeto, né, em torno aí desses anos da empresa, já foram mais de 5 ou 6 pessoas com deficiência que eu já trabalhei diretamente, e eu me orgulho muito em ter feito parte disso e ter agregado um pouquinho na vida deles, mas nem perto do quanto eles agregaram na minha vida. Realmente é incrível essa troca e esse ganha-ganha que a gente tem.
Juliana, muito obrigada pelo seu depoimento. Eu tenho algumas perguntas, porque quem atua na área da inclusão sabe, né, o quanto difícil ainda é todo esse processo de desenvolvimento, né, de carreira da pessoa com deficiência, mas eu prometo deixar as minhas perguntas lá para a sala de network para a gente continuar esse papo, tá? Eu sei que é um assunto bastante amplo, né, e que gera muitas dúvidas e que também, não só para mim, com certeza, mas para quem está ali no dia a dia. Então, novamente, muito obrigada por suas contribuições, por trazer aqui um pouco da sua experiência nesse processo, nessa relação de trabalho, e daqui a pouco a gente se vê de novo, tá? Muito obrigada. Perfeito. Eu gostaria de chamar agora, como o próprio lema, né, diz, nada sobre nós sem nós, eu gostaria de chamar agora 2 convidados que são muito especiais para mim, né? Um que eu já conheço, de um grupo de trabalho que a gente tem em comum, e o outro que eu vou conhecer, assim como vocês, virtualmente, que é o Daniel. Então, eu gostaria de chamar agora o Daniel Schulze. Daniel, perdão se eu pronunciei errado, tá? Depois você me corrige. O Daniel, ele é autodefensor do Instituto Jô Clemente, ele atua como facilitador do projeto Rompendo Paradigmas, que é a capacidade jurídica e tomada de decisão apoiada, e ele também atua na defesa e garantia dos direitos da pessoa com deficiência intelectual. Já trabalhou no SENAC de 2011 a 2008 e atualmente realiza também trabalhos voluntários na organização Ritmos do Coração. Daniel, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco, e na verdade eu queria te fazer uma pergunta, né, com todo esse histórico aí de autodefensor, trabalhando aí, defendendo os direitos da pessoa com deficiência, eu queria que você dissesse para a gente, Daniel, o que é ser um autodefensor, né? O que significa para você ser um autodefensor e também ter aí apoios, né, na tomada de decisão apoiada. Seja bem-vindo. Olá, galera, muito bom dia. Primeiramente, eu sou o Daniel, né? Tenho 29 anos, trabalho no Instituto Jô Clemente, né? E agora vou me descrever. Eu sou uma pessoa, tipo, com cabelo moreno, né? Castanho. Tô com uma camisa tipo, social azul clara, uma calça jeans também azul clara. E de fundo aqui tem uma parede branca, né? E uso óculos azul, tá bom? E eu tenho peles castanha, tá bom? E agora eu vou falar um pouco sobre a autodefensoria. Né? O grupo dos autodefensores trabalha um pouco pelos direitos das pessoas com deficiência. Né? A gente fala muito sobre o direito de casar, votar, né? Ter filhos, tirar uma conta, né? no banco. Né? E para mim, a minha experiência no grupo da autodefensoria é que é muito bom, né? Eu sinto muito orgulho de trabalhar nesse grupo, porque antigamente o grupo era um pouco mais tímido, né? Eles não sabiam que era um pouco sobre os direitos das pessoas com deficiência, e dali para cá agora eles sabem bastante, né? O que é os direitos das pessoas com deficiência, né? E eu sinto muito orgulho de trabalhar nesse grupo, né? Da defensoria. E também bastante amigos nesse grupo, né? Eu bastante com eles, e eles aprendem bastante comigo, né? E também a gente tem o nosso guia da defensoria, né? Que fala um pouco sobre os direitos, né, das pessoas com deficiência. Se vocês quiserem saber um pouco mais do guia, é só vocês entrarem no site www.ijc.org.br, e lá está o guia das pessoas com deficiência, né? E eu estou muito feliz, né, de trabalhar nesse grupo. Eu sinto muito honrado, né, de trabalhar, né, com o pessoal desse grupo. E eu estou muito feliz também de estar aqui com vocês, né, nessa maravilhosa, né? Estou super contente de participar dessa live, né? E é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Daniel, muito obrigada pelo seu depoimento, pelas suas contribuições. Eu tenho certeza que o trabalho que vocês desenvolvem nesse grupo de trabalho tem contribuído muito, não só para ajudar outras pessoas com deficiência, né, a ter mais autonomia, fazer a família também entender a importância dessa autonomia, como você disse, né, não só para votar, mas para poder também abrir ali uma conta no banco, comprar ou vender alguma coisa. Então, todo esse processo de autonomia, de tomada de decisão, né, apoiada, tem facilitado muito nesse processo e ajudado também as famílias a entender melhor esse processo. Então, muito obrigada, viu? É uma honra tê-lo aqui conosco. A gente vai continuar daqui a pouco esse bate-papo e eu queria chamar agora também um outro autodefensor, que é o Rony Novaes. O Rony Novaes Vitorino, eu tive a honra de conhecer no grupo de trabalho que a gente tem em comum, né, Rony, lá na Secretaria Estadual, e que fala exatamente sobre a capacidade jurídica e a tomada de decisão apoiada. Fico muito feliz que você conseguiu estar aqui com a gente, junto com o Daniel. O Rony, como eu já disse, também é autodefensor. Ele atua como facilitador do projeto Rompendo Rompendo Paradigmas. Não sei por que, Rony, mas eu sempre falo Rompendo Barreiras, mas uma hora eu aprendo, que é a capacidade jurídica e tomada de decisão apoiada. Já atuou como auxiliar de advocacy na antiga APAI, que hoje é o Instituto Ju Clemente. Então, Rony, seja muito bem-vindo aqui nesse nosso bate-papo, vou chamar assim, e eu queria que você explicasse a importância que é para você a tomada de decisão apoiada, né? O que significa esse processo todo na sua vida, o que você enxerga como benefícios, enfim, e como é esse seu trabalho aí também como defensor, o que isso tem contribuído não só para você, mas para outras pessoas, para outras famílias. Seja bem-vindo. Olá, gente, bom dia. Olá, Marinalva, um prazer revê-la novamente. Bom, pessoal, eu sou o Rony, eu tenho 31 anos, vou me descrever aqui. Eu sou um jovem, estou com uma blusa preta, uma camisa branca, no fundo tem uma parede branca e eu tenho cabelo crespo. Bom, eu também faço, como a Marinalva falou, também faço parte também do grupo dos autodefensores e também faço parte do projeto Rompendo Paradigmas. Bom, o projeto Rompendo Paradigmas tem como tema se debater justamente sobre a capacidade jurídica e tomar decisão. E aqui a gente reúne com um grupo de jovens com deficiência intelectual para discutir mais sobre a autonomia, né, sobre esses avanços que estão acontecendo em prol da pessoa com deficiência intelectual. Depois que a gente discutiu bastante sobre esses direitos e todo mundo conseguiu compreender do grupo, nós resolvemos fazer um manifesto online, que foi dia 15 de outubro, aqui no Instituto Ju Clemente. A gente falamos um pouco mais sobre a capacidade de tomar decisão apoiada, falamos mais sobre a nossa autonomia, e a live foi justamente para falar para as pessoas, convidar as pessoas para assinar o Change contra a nossa interdição. Se eu não me engano, já tem 154 assinaturas, né? E para vocês também assinarem, quem quiser assinar, é só entrar no site que é o Change, www.change.org/somos capazes. E lá vocês vão estar ajudando a gente nesse processo aí de lutar contra a nossa interdição. Então, eu estou muito feliz de estar participando desses trabalhos, de estar envolvido sendo uma pessoa com deficiência, falando com outras pessoas com deficiência, lá do grupo, que o grupo chegou e nenhum jovem sabia desses direitos, nenhum deles tinha noção sobre esses direitos, do que ia estar acontecendo, né, sobre capacidade jurídica, eles não sabiam disso, né, da tomada de decisão apoiada, e eu me sinto muito feliz de estar passando essas informações tão valiosas a outras pessoas com deficiência intelectual. E fora esse trabalho que eu faço no Rompendo Paradigmas, eu participo de outro grupo, igual a Marinalva falou, e lá
a gente criamos a hashtag Eu Decido, né, para compartilhar mais sobre os nossos trabalhos e que reforça os nossos direitos, né? Eu posso até falar aqui dos posts que foi postado na secretaria, na página da Secretaria da Pessoa com Deficiência, foi postado, tipo, um exemplo, eu posso votar e posso ser votado. Então, esse foi um dos trabalhos. E, mais uma vez, eu queria agradecer e estou muito feliz de estar falando de todos os que está acontecendo na pessoa com deficiência. E é isso, agradecer o convite aí, tá bom? Rony, é muito bom te ouvir. Você sempre toca em pontos que às vezes a gente deixa passar despercebido ou que na correria a gente acaba esquecendo de mencionar. Você falou de interdição. E eu acho que esse é a grande mudança do assunto que a doutora Estela abordou, né? A grande mudança vem exatamente aí nesse processo de não interditar e sim optar por um processo de tomada de decisão apoiada, né? Porque muitas pessoas com deficiência, em especial com deficiência intelectual, não devem ser interditadas. Existem outras formas de garantir aí os direitos e preservar aí a capacidade jurídica e a autonomia. Então, muito obrigada por suas contribuições, não só aqui no fórum, né, mas no trabalho que você faz no dia a dia. Eu gostaria agora de chamar a todos para se juntar aqui na tela conosco. Pode falar, Rony. Pode. Eu só queria estar reforçando o que eu esqueci, acabei de esquecendo, né? O Dani estava falando um pouco sobre isso. Eu estar falando, também faço parte do Conselho da Juventude, junto com a Ana Júlia, que temos 3 outros defensores em cada 4, né? 4 defensores em cada conselho, tá? Só para estar reforçando aí a nossa importância em cada conselho, tá bom? Excelente, Rony. Olha, eu quero agradecer muito aqui a doutora Estela, ao Flávio, a Juliana, que eu tive a honra de conhecer recentemente, ao Rony, que é sempre, né, incrível, muito bom estar com você, Rony, ao Daniel, que eu não conheço pessoalmente, mas que também tive a honra de conhecer agora virtualmente. Eu adorei o nosso bate-papo. Eu sei que é um assunto muito amplo e que em uma horinha só, né, doutora Estela, fica difícil resumir todo esse processo. Na verdade, no seu caso, não foi nem 1 hora, foi em 15 minutos. Mas eu acho que esse é o objetivo, né, a gente trazer um pouco de informação para que as pessoas comecem a entender mais a importância desse processo todo e, mais que isso, né, como é que eu coloco em prática no meu dia a dia, seja dentro ou fora da minha empresa. Então, olha, muito obrigada, né, em nome de toda a equipe da BRH, do comitê, né, que ajudou a estruturar esse fórum, que está incrível, né, são vários dias aí de muito conteúdo, né, e trazendo aí as vozes, né, da diversidade para se posicionar, para ocupar o seu lugar de fala e contar um pouco de como tem sido esse processo e, de certa forma, também deixar aí algumas reflexões do que a gente precisa fazer em termos de atitude, principalmente, né, para que esse processo realmente avance e todos nós, pessoas com e sem deficiência, tenhamos os nossos direitos garantidos, o nosso direito de ir e vir com segurança e autonomia e com as nossas capacidades respeitadas, porque a deficiência, como eu sempre digo, é só uma entre tantas outras características que nós temos. Então, muitíssimo obrigada.